Ok, está gravando. Muito bem. Então, vamos lá. Kátia, bem-vinda! Vou deixar você a palavra primeiro. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre cidadania italiana, né? Vamos todo mundo em busca dessa cidadania italiana que está muito em discussão agora, por vários motivos. Então, assim, a cidadania italiana é uma coisa importante, como diz o ministro Tajani, não é um passaporte para ficar indo ali nos Estados Unidos, né? Quer dizer que tem uma nação atrás disso, tem uma cultura atrás disso, tem um jeito de ser, né? Ser italiano. E precisa ser respeitado para poder ter o direito dessa cidadania. O que aconteceu recentemente foi que o governo italiano ficou muito chateado que ninguém tem interesse na cultura italiana. Todo mundo aí está pensando muito no passaporte, e ninguém está pensando em ser um pouco cidadão italiano. E hoje, inclusive, eles fizeram uma emenda nesse decreto, que eu acredito que todos aí ouviram falar desse decreto que queria cortar o direito da cidadania, né? Onde eles incluíram que quem não falar italiano não vai ter realmente direito à cidadania italiana, porque é um absurdo você não falar italiano e ter uma cidadania. Por isso, a exigência que vai ser geral para todo mundo é o conhecimento da língua italiana no nível B1, que é onde o nosso amigo Fabrício é especialista em formar as pessoas, né, para fazer esse curso do B1. A cidadania italiana, ela começa a lei em 1865. Vou falar um pouco para vocês da história da Itália, da cidadania, as mudanças que aconteceram, principalmente na questão da naturalização por casamento, tá? Então, a Itália, todo mundo aí deve saber, é um país que foi unificado em 1861, né? Antes eram tudo pequenos reinos que se juntaram em 1861 e se transformou em Itália. Em 1865, eles fizeram a primeira lei da cidadania italiana, tá? Onde dizia que é italiano, filho de cidadão italiano. E que quem casasse com um cidadão italiano, a mulher que se casasse com um cidadão italiano, automaticamente ela se tornaria uma cidadã italiana. E, ao mesmo tempo, uma cidadã italiana que se casasse com um cidadão estrangeiro, que fosse morar na terra dele, ela automaticamente perderia a cidadania italiana. Pra vocês verem como era sério. Em 1912, eles discutiram muito isso porque eles achavam no início que o pessoal ia imigrar somente dentro da Europa, mas eles perceberam que o pessoal migrou muito para fora da Europa, né, para as Américas, as famosas Américas que queriam povoar todo mundo. Então eles confirmaram, praticamente confirmaram tudo que estava lá em 1865, que ainda era um decreto do rei, né? Porque a Itália antes ela era uma monarquia. A Itália foi monarquia até 1948, que é quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E a Itália, infelizmente, perdeu, fez um referendo e foi decidido que então passaria a ser uma democracia. Foi em 1948 que as coisas mudaram para o lado das mulheres, porque aí passou a ter uma Constituição e os direitos passaram a ser iguais para homens e para as mulheres, para a cidadania italiana. Então, as mulheres também dali para frente poderiam passar a cidadania italiana. E aí começou na justiça uma briga interessante por esses descendentes de mulheres italianas que queriam a cidadania deles, então, só que eles tinham nascido antes de 1948. O primeiro processo que eles ganharam foi em 1973, tá? Dizendo que era anticonstitucional e que realmente eles tinham que ser reconhecidos cidadãos italianos. Mas isso aí não adiantou muita coisa e a briga continuou, porque eles ainda não tinham parecer da Corte Constitucional definitiva. Até 1983, a cidadania italiana, igual eu falei para vocês, por casamento, ela era passada automaticamente para a esposa, somente para a esposa. Recebia automaticamente essa cidadania italiana. Em 1983, quando teve uma sentença também da Corte de Cassação, dizendo que isso estava errado, porque ninguém podia dar a cidadania automaticamente
ou tirar a cidadania automaticamente de alguém. E foi aí que homens também puderam passar a pedir a cidadania italiana, a naturalização por casamento, porque foi anticonstitucional tirar a cidadania das mulheres, foi constatado isso, e não era justo dar a cidadania automática para alguém. A partir de 1983, não houve mais cidadania automática por casamento para as mulheres. E os homens, se quisessem, têm que realmente sempre pedir essa naturalização. A discussão continuou. Em 1992 foi feita a última lei da cidadania italiana, que prevaleceu com todas as mesmas normas. É filho de italiano, é italiano, o filho de pai ou mãe cidadão italiana, tá? E para naturalização por casamento, desde 1983, quem tem interesse na naturalização tem que fazer um pedido oficial ao governo italiano, dizendo que pretende se naturalizar porque tem um cônjuge italiano. E isso perdurou muito tempo também, até 2018, quando o governo italiano decidiu que, então, os cônjuges precisariam dessa prova de B1 para poder ter essa naturalização por casamento. E desde então, a naturalização por casamento exige esse certificado. Não certificado, não naturalização. Tá? É o primeiro documento que a Itália vai exigir é o certificado de conhecimento da língua italiana. Depois da sua certidão de casamento, você possa ter essa naturalização por casamento. Então, e hoje a novidade é que essa naturalização por casamento que exige esse B1 não é a única cidadania que vai ser exigida o B1. Para toda a cidadania italiana hoje será exigido o nível B1 de conhecimento da língua italiana. Silêncio, esse silêncio deixa muita suspense, né? Muito bom. Não, eu acho uma Assim, coisa, eu acho muito legal, Kátia. Você fez uma ótima revisão em 5 minutos, né? De uma história longa, décadas, né? Então, muito bom. Demonstra, inclusive, toda a tua competência, né? Incrível. E depois eu vou assistir de novo a gravação para anotar alguma coisa que eu já sabia, mas anotar algumas datas é muito legal. Então, vamos fazer agora um resumo do que aconteceu em 28 de março, né, deste ano, o que Tajani, quem é Tajani, o que ele fez e qual que é a novidade de hoje. Só brevemente, para dar uma ideia concreta, eu te passo agora as perguntas que as pessoas estão fazendo relacionadas a isso. Vamos lá. sim, sim. Então, em 28 de março, todo mundo foi acordado com uma grande surpresa. Suspenderam essa cidadania italiana aos descendentes de italiano e principalmente aos cônjuges de italiano que não residem na Itália, que não têm nenhum tipo de ligação com a Itália, efetiva ou afetiva, né? Então, esse ministro dos exteriores, porque o Tajani é o ministro dos exteriores. A cidadania italiana, quem cuida dela é o Ministério dos Interiores italiano, tá? O responsável pela cidadania italiana, que diz sim, é cidadão, não é cidadão, é o Ministério dos Interiores. Mas o ministro que fez o famoso Decreto 36, esse é o ministro dos Exteriores, é o famoso ministro Tajani. E nesse decreto ele falou que se não houver uma prova de que a pessoa tem um legame com a Itália, não vai haver cidadania italiana para ninguém. Claro que tudo isso foi muito anticonstitucional, foi absurdo. Até os filhos dos italianos que nascessem no exterior, dos italianos, todos vocês são italianos, vocês não cônjuges, né? Porque aqui a maioria é naturalização por casamento, então creio sejam todos cônjuges de cidadão italiano. Então, todos os cônjuges de cidadão italiano e todos os italianos que quisessem a cidadania italiana tinham que ter realmente algum legame lá com a Itália, tá bom? E como provar esse legame com a Itália? A primeira coisa que ele falou é o conhecimento da língua. Se não tiver nem sequer um conhecimento da língua, como essa pessoa pode querer ser cidadã de um país?
não terá como ser cidadão de um país e nem sequer conhecer a língua. E ele também exigiu 2 anos de moradia na Itália e o direito à naturalização por casamento só para os cônjuges residentes na Itália. Graças a Deus, gente, tudo isso muito absurdo. E boa parte disso tudo já foi relevada, né? O decreto, ele tem validade até o dia 28 de maio. Então, até o dia 28 de maio, tudo pode acontecer. Mas hoje teve uma emenda dizendo que será obrigatório o conhecimento do nível B1 da língua italiana para todos os cidadãos que queiram a cidadania italiana. E até para os que já têm. Tanto para quem tem direito de sangue, né, por ser descendente, quanto por quem já tem Quem necessidade, quer a porque é casamento. naturalização, porque é cônjuge de cidadão, Exato. tanto para o descendente de sangue como para o cidadão. Nesse decreto, ele limitou a cidadania da seguinte maneira: só seria cidadão italiano a pessoa que nascesse de pai ou avô que nasceu na Itália, tenha residido pelo menos 2 anos na Itália, antes do nascimento desse filho, o neto, né? E esse filho ou neto também deveria residir 2 anos na Itália antes de ter direito a essa cidadania. E, como eu falei antes, para os cônjuges, só os cônjuges que residirem na Itália. Agora, uma coisa importante, perdão se interrompo, porque esta questão, inclusive tem também uma pergunta aqui no chat nesse momento, aproveito, Carolina Giarola fez a pergunta. Uhum, O que acontece? Há um decreto, só para todo mundo saber, se eu estiver errado, Kátia, você me corrige, mas claro. há esse decreto de 28 de março que está falando alguma coisa. E depois há um disegno di legge, que é um projeto de lei. Ok? Então vamos fazer a separação. Qual a diferença entre? Vamos lá. A diferença entre decreto de legge, que é uma lei provisória, que vai se tornar lei em 60 dias no máximo, senão cai, a peteca cai, acabou. Este decreto-legge, essa medida provisória de atuação imediata, não falava nada a respeito da cidadania por casamento. Ok? Estava só falando de limites para a cidadania por direito de sangue. Isso é fundamental, tá, pessoal? Por que que eu falo isso? Porque já estudamos, eu e Kátia, coisa com várias pessoas, Kátia também tem fontes ainda mais acima, né? Então, estamos aprofundando a coisa. É importante saber que o que realmente é verdade, que já é aplicado, não tem a ver com cidadania por naturalização, ou seja, por casamento. O que é, na medida provisória de atuação imediata, que deve se tornar lei em no máximo 60 dias, tem a ver com cidadania por direito de sangue. Aí tem todo um assunto que a gente, porém, não vai aprofundar aqui. A Kátia já deu uma pincelada, mas não vamos aprofundar aqui, por quê? Porque senão estamos saindo do trilho, vamos esticar essa live por muito tempo. E a Kátia está na Itália, não queremos, né, Kátia, te deixar acordada até 5 Não. da madrugada. Então, vamos lá. É importante É fazer mesmo essa porque distinção. amanhã eu vou deixar vocês ler com um pouquinho de inveja, mas eu vou sair cedo para ir ali na Puglia. Hoje eu estou Ai, aqui que em bom. Roma. Traga um pouco de primitivo para mim, tá? Eu quero uma garrafa de Por favor, um bom primitivo. vinho. Sim, Então vamos vou lá. Então, trazer. continuando a revisão, respondendo à pergunta da Carolina. Carolina, você está falando, ainda exige morar 2 anos na Itália para o cônjuge? A resposta é não, por quê? Não vamos confundir. Falou para Carolina, mas para todo mundo que tem essa dúvida. O decreto-legge, que é uma atuação imediata, que é temporário, tem 60 dias para se tornar lei, não falava nada disso. Não falava. Tinha uma coletiva de imprensa do Não, o que que Tajani em aconteceu, que ele Fabrício? citou alguma coisa. Só um instante, Isso. deixa eu terminar. Mas depois, no decreto-legge sobre a cidadania por casamento, não havia nada, nenhuma referência. Agora, existe um projeto de lei que foi apresentado. O projeto de lei não é lei. Não é atuação imediata. Neste projeto de lei, sim, que foi de um mês atrás, mais ou menos, né? Que neste projeto de lei cita o fato que para esposo ou esposa precisa também residir na Itália, ok? Isso é uma grande mudança, só que ainda não aplicou. Então, para ter uma noção clara, a nível prático, pragmático, a dica que estamos dando, tanto eu quanto a Kátia, quanto tantos outros, é corram.
se apressem, porque um dia esse projeto de lei pode se tornar lei, ou talvez não. Já tem vários projetos de lei, Kátia confirma, tipo, passados que ficaram lá, suspensos, só projetos, não foram para frente. Então, esse aqui é um projeto de lei, mas está demonstrando que a intenção do governo italiano é aquele de limitar, colocando um requisito para esposo ou esposa de italiano de morar na Itália também. Então, a dica é se apressa. Então, respondendo para a Carolina, não exige morar ainda 2 anos na Itália. Ainda não é exigido, mas é previsto que possa ser, a não ser que esse projeto de lei seja modificado ou simplesmente não chegue a se tornar lei, ok? Então, a dica é se apresse. né? Gostou? Porque, Ótimo. na verdade, o cônjuge ele não tem essa exigência de morar 2 anos na Itália. Tem exigência, Atualmente não assim, tem essa exigência. não, no famoso desenho de lei, a exigência é que esse casal resida na Itália. No desenho de lei, ou seja, no No projeto de lei, desenho, tá? É um que não projeto é de lei, não lei. é atuação ainda. Gente, até esse decreto de lei, ele é lei só até o dia 28 de maio desse ano, tá? 28 de maio agora, esse decreto é lei. Passado o dia 28 de maio, ou ele é aprovado do jeitinho que ele está, que todo mundo sabe que não vai ser aprovado porque ele é muito abusivo, mas tudo pode acontecer, né? Até lá, isso daí é lei. Mas passado 28 de maio, vamos ter certeza do que realmente vai ser obrigatório. Uma pista que todo mundo tem, que todo mundo já reparou, que tanto no decreto, quanto no desenho de lei, quanto hoje na emenda parlamentar que foi feita hoje, tudo que eles colocam é, eles exigem o conhecimento da língua italiana, para quem quer ter a cidadania italiana. Então, a coisa que todo mundo precisa prestar atenção, essa live é muito importante, o Fabrício vai falar desse P1, porque realmente vai ser uma exigência não só para vocês cônjuges, mas também vai ser uma exigência para o descendente de italiano que quiser essa cidadania italiana. Isso está bem claro no decreto, no desenho de lei, na emenda parlamentar que foi colocada hoje, uma emenda parlamentar, foi falada, teve um encontro hoje no legislativo, fizeram as conversas, falaram com todo mundo e chegaram à conclusão que se não tiver o conhecimento da língua italiana, essa pessoa não pode ser considerada um cidadão italiano. Até o dia 28 de maio, isso vai ser definitivamente esclarecido. Mas, como diz o Fabrício, precisa correr. A cidadania por casamento não está cancelada, não está em discussão, porque a gente continua fazendo esses pedidos de naturalização por casamento, eles têm sido aceitos, as pessoas têm ido fazer o juramento, e nós mesmos da Admissione já fizemos semana passada, tivemos um cliente que foi lá, fez juramento, é uma coisa que realmente continua funcionando, não está sendo discutida ainda. Ainda, exato. Vamos lá, É. eu agora gostaria de responder algumas outras perguntas e passar, pegar agora a bola e levar para frente, falando exatamente o que você está falando, da prova B1, né? Que tem várias pessoas que estão comentando. Também Carolina está falando que estudou com ChatGPT. Carolina, se você passar com ChatGPT, me fala que eu vou vender água de coco na praia. Sério. Eu nunca vi Não, não, ninguém conseguir passar por isso, mas sei que só, não estou brincando, não, estou falando sério agora, Kátia. Deixa eu responder com certeza. Se realmente ChatGPT consegue um dia, porque provavelmente a inteligência artificial um dia vai conseguir substituir muitas profissões, eu vou mudar de profissão. Eu tenho outras coisas que eu faço na vida e não é um problema. Então, brincadeira à parte, o que é que eu estou falando para Carolina, mas para todo mundo que está estudando de autônomo? Considera o seguinte: se vocês conseguirem, me falem, por favor. Como vocês conseguiram sozinhos, tá? Porque atualmente de sozinhos, pessoas que é autônomo, com autoridade, já conseguiram, são muito poucos, ok? Então, vamos lá. Vou começar a é, responder gente, algum... mas deixa eu falar que a aula do Fala. Fabrício é muito interessante. Vocês precisam fazer pelo menos uma aula teste do Fabrício, porque não é só aprender italiano com o Fabrício, é aprender a se comportar como um italiano, a ir nos lugares como um italiano. E quem faz aula com o Fabrício sempre me fala, as aulas do Fabrício são incríveis. A gente aprende muito além de aprender italiano. Todo mundo na aula do Fabrício conversa, gente. Isso é muito importante, porque no exame, o Fabrício vai esclarecer aqui,
Mas, se eu não me engano, temos que falar italiano, né, Fabrício? Não, não, hoje é Além tudo em de escrever português. as Hoje é tudo em provas. português. Hoje é tudo em português, tadinhos. Quem está entrando. Quem de vocês fala italiano um pouco, né? Se vocês falam italiano, Não, escreva no naquela prova chat. do Mas hoje é exame tudo em do B1 português. Então vamos lá. para o Alguém está exame. também perguntando outras coisas sobre a cidadania. Então, as perguntas que entrarem agora, vamos só anotá-las e depois vamos responder depois com Kátia. E as perguntas que ficarem sem respostas, vamos contatar no particular, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dessa prova. Eu já anotei algumas coisas. Primeiro, obrigado, Kátia, por todos os elogios que você fez das minhas aulas, gente. Eu fico assim, será que vai? Tranquila. Não, seriamente, a tua filha está fazendo aula comigo, ela já sabe falar italiano, está fazendo aula para Sim, aperfeiçoar, mas ela realmente, vocês têm prova do que é, senão eu não estaria aqui para falar disso, né? Tenho experiência de justo. mais de 10 anos de ensino italiano. Quando eu cheguei no Brasil, vim para outros motivos, abri outras escolas de aprendizagem, técnica de memória, para concurseiros, etc. Mas depois começaram a me pedir aula de italiano, eu tenho diplomas em mestrado, graduação e mestrado, ali na parede tem graduação e mestrado sobre educação para adultos e treinamento empresarial. Então, tem a ver, não é diretamente letras na licenciatura, é diferente na Itália, mas tenho experiência em ensino para adultos, ok? Então, eu sou especializado em adultos, em brasileiros e em prova B1, ok? Então, essa é a minha especialização específica. Agora, a respeito de como é possível aprender, vamos logo responder às perguntas principais. Então, é importante, como a Kátia falou, lembrar que há uma nova emenda de hoje que fala que o B1 será necessário também para quem tem direito de sangue. Mas hoje vamos falar em particular para quem tem direito por casamento, tá bom? Então, é uma emenda, isso aqui se inserida, vamos ver, ainda não faz sentido fazer cálculos reais, mas isso significa que de alguma maneira o B1 vai ser pedido. Talvez não nessa tentativa, mas em futuro vai ser. O B1, o que que é? Alguém está perguntando, você dá aula particular para fazer a prova? Eu respondo já. Eu dou turmas e aula individual. As turmas têm uma eficácia maior, tá? Porque as pessoas se sentem mais, como se diz em português, enturmadas realmente. Então tem mais empolgação. É como fazer uma dieta sozinho ou dieta com alguém. Ir para academia sozinho ou academia com alguém. Tem mais entusiasmo e tem mais dinâmicas de aula. Ou seja, de conversação real. Né? ChatGPT, por exemplo, alguém está comentando ainda sobre ChatGPT. Gente, não tem uma grande coisa de conversação real. Até hoje, tá? Talvez daqui a X tempo será equivalente a outra coisa, mas até agora não é a mesma coisa que fazer aula com simulados de prova reais e com avaliação disso, tá? Então, sugiro de qualquer forma considerar o fato de fazer tudo, mais que individual, turmas. Mas a turma deve ter um limite de participantes. Por que que eu falo isso? Porque durante a pandemia, por exemplo, que algumas escolas me pediram para dar aula, eu me encontrei a dar aula para, como se diz, para grandes turmas, tá? De 10, 15 alunos, e até 20 uma vez. Eu percebi logo que a atenção do professor, especialmente online, é muito diluída. Então, por exemplo, quando eu dou aula, faço aula no máximo 7 alunos. Então, sugiro para quem procurar turmas, procure com um número limitado de alunos, ok? Seja comigo, com qualquer outro professor, ok? Mas prefiram turmas do que aula individual, ok? Aula individual eu sugiro somente para quem está com muita pressa, deve fazer 5 aulas por semana. É difícil encontrar um grupinho que queira fazer 5 aulas por semana naqueles horários que ele tem, ok? Então, é melhor fazer turma, né, no geral, mas quando é com uma certa urgência, com grande necessidade, grande correria, é difícil encontrar turma. Então, automaticamente, a aula individual custa um pouco mais caro, então precisa de um pouco mais de dinheiro, mais tempo e mais paciência, né? Porque seja que chega a ser desgastante, né? Como vocês falam, dentro de uma semana fazer tantos alunos, né? A Carolina está comentando, verdade, não serve para conversação, exato, né? Agora, fazendo de simulados, alguém estava comentando sobre simulado, o Anderson estava falando sobre. Vamos primeiro responder a Isabela. Eu preciso fazer a prova para conquistar a cidadania, pois meu marido e filhos já têm. Mas não tenho nem ideia para onde começar. Nunca fiz italiano. Pronto. O nível de italiano B1 corresponde a que nível de conversação e leva quanto tempo? A prova é presencial online. Também temos a pergunta do Anderson. Sou casado com um italiano e moro no Zewa. Minhas dúvidas são: há simulados? O que é cobrado na prova? Quem aplica a prova? Um instituto conveniado ou o governo italiano? Requisitos necessários para cidadão? Somente a prova de proficiência? Não, vamos lá.
Os requisitos para ser cidadão são mais de um. Tem que comprovar o casamento, disso a Kátia vai entrar no detalhe, então entre em contato depois com a Kátia no particular para saber todos esses detalhes sobre quais documentos, mas sim, dentro deles, para quem é casado com um italiano, tem também o certificado de proficiência B1. Atualmente, até o dia de hoje, não é cobrada a residência lá, como já falamos, atualmente, provavelmente no futuro sim. Então é bom se apressar, não perda a ocasião ainda agora. É necessário demonstrar que é casado faz pelo menos 3 anos, se não tiver filho, ou 1 ano e meio, se tiver filhos e morar no exterior, ok? Agora, vamos falar dessa prova por um momento? Focar na prova? Primeiro, o que é cobrado na prova? O B1, o que é? Atenção, existem 6 níveis de proficiência segundo o quadro comum de referência da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia é uma instituição que fez um estudo de como contribuir com a troca de idiomas, a aprendizagem de idioma, mais que qualquer outro continente e instituição. Então, a Comunidade Europeia criou esse quadro comum que é referência para o mundo inteiro. Os níveis são 3 A, B, C. Só que cada A, B e C possui A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu vou dar um resumo muito sintético só para vocês terem uma ideia geral, tá? Não vou entrar no detalhe demais, mas A1 é sobrevivência pura. Sobrevivência, ok? Turismo barra sobrevivência. A2 é um turista um pouco mais livre, né? Autônomo, um pouco mais, né? Espertinho também, que não cai nos golpes também. Atenção, pickpocket, ok? Então, um turista um pouco mais acima, ok? A1 e A2, esse aqui. B1 é para quem deve usar o italiano para um escopo de integração social. Então, poderia ser, como é pedido para o casamento, um italiano que possa expressar opiniões, entender discursos, fazer alguma argumentação sobre as suas preferências, não somente pedir indicações de rua, falar da família, e descrever o gato está em cima da mesa, vamos dizer, para dar um exemplo banal. Não, tem que saber utilizar algumas formas verbais também, tipo condicional, alguns tempos verbais, deve saber também compreender e se expressar oralmente de um certo jeito, ok? Então, isso é um pouquinho mais. Mas o B1, estamos falando de objetivo de ser uma aplicação funcional do idioma para viver lá, tá? Mas com requisitos básicos, sociais. Enquanto o B2 é sempre intermediário, mas é com requisitos para poder estudar ou trabalhar. Entenderam? Agora, o C1 e C2 é quase fluente. C2 é o nível máximo, quase como você não dá para entender se você nasceu na Itália ou nasceu fora. Enquanto o C1 podemos dizer que é fluente, mas não é um fluente superior. Entenderam a diferença? Nível A1 e A2, vamos dizer turista. Nível B1, B2 é uso funcional, B1 é uso funcional social, B2 é para estudo trabalho. Nível C é fluente, que se vira em maior, quase em todas as situações. C1 é fluente, C2 é fluente superior. Ok? Ficou claro como explicação dos 5 níveis, dos 6 níveis? Então, B1 nada mais é que a metade, o intermediário. Não é suficiente um bocadinho de aula ou um treinamento com algum YouTube por aí. Então, eu falo isso. Não é aquela coisa. Você estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Estão me ouvindo, sim ou não? Kátia? Estão agora? Eu mexi com o cabo, mexi alguma coisa, né? Ótimo, obrigado. Então, não é suficiente somente um bocadinho de aulas, ok? Precisa de um pouco mais de esforço. Mas não é impossível, absolutamente não é impossível. Eu tenho experiência de dezenas de alunos que passaram na prova, mas mais de 10 anos de ensino para isso. Em particular, desde a pandemia, muitas pessoas começaram a pedir para passar na prova, então tem mais pessoas ainda que estão se preparando. Então, vamos lá. Eu acho que eu consegui responder por linhas gerais. No detalhe, eu posso mandar uma PDF no grupo WhatsApp para quem estiver interessado, tá? Posso mandar um PDF com um quadro total de nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, o que é pedido, tá? A nível de competência, sem entrar tanto no detalhe, mas como competência. Isso eu vou mandar mais tarde depois da live, ok? Então não saiam do grupo logo depois da live, porque vai chegar esse material também, além de alguma coisa a mais que talvez a Kátia queira compartilhar, ok? Então, para quem nunca fez italiano, tô continuando a ler. Se tiver mais pergunta, pode escrever enquanto isso. Quanto leva? Quanto tempo leva? Depende.
Depende de quanto a pessoa está com pressa. Como eu falei, quando a pessoa está com pressa e quer fazer em 6 meses, tem que fazer uma imersão total, esquecer tudo o resto. O problema qual é? Que as pessoas não têm como esquecer todo o resto. Quem de vocês tem filhos, tem trabalho, tem outras atividades, né? Como eu falei, para fazer uma coisa muito imersão total, precisa de tempo, dinheiro e paciência. Não só sua, mas também do seu marido, esposa, filhos, etc. Então, não é todo mundo que consegue fazer uma coisa em imersão total. Então, eu sugiro de pensar no médio e longo prazo. Médio prazo, né? Não curto, nem longo prazo. Quem fala para vocês, se vocês escutarem pessoas que dizem, em 3 meses te preparo, parabéns, deve ser uma coisa bem imersão. Então, se vocês têm, como eu te falei, tempo, dinheiro, paciência para isso, pode ir lá. Tá? Se não, quando a pessoa quer inserir isso na própria cotidianidade, no próprio orçamento de tempo, de dinheiro e dinâmicas familiares, é necessário calcular um ano, pelo menos, ou até dois, ok? Isso é a minha experiência. Ah, Fabrício, mas é muito tempo. Ah, mas então desanimei. Calma. Pensa o seguinte: o momento melhor para começar era ontem. O segundo momento melhor é hoje, ok? Porque quando a pessoa começa alguma coisa, depois o resultado vem. Se vocês inserirem, quem insere uma aula italiana, por exemplo, na própria rotina, uma vez por semana, mais um momento de estudo durante a semana, de repente passa um ano, passa 2 anos e chegou ao resultado sem nem perceber. Eis a questão. Quem de vocês fez alguma dieta, alguma atividade física, alguma coisa consistente, depois viu que o resultado chegou? O importante é se ocupar cada semana, cada mês do estudo para aquela coisa, aquele degrau que estão precisando fazer, ok? Então o resultado chega. Especialmente como já falamos, as coisas podem mudar. Então, começar o quanto antes é melhor, ok? Se tiver mais perguntas sobre quanto demora, quanto dura as aulas, como é que funciona e tal, depois vou entrar em contato, vou dar mais chance, ok? De entender melhor no particular, entrar em contato comigo, conversar até por telefone, um a um, vou conversar com quem está interessado a saber mais detalhes, tá bom? A prova é presencial ou online? A prova é presencial, mas é no mundo inteiro. Existem 4 provas: Cheli, Chils, Plida e Chelitis Plida e outra ainda que preparam para esta prova aqui. Só que no Brasil, somente Chelitis e Plida são autorizadas, ok? Estão presentes no Brasil. Então, para quem mora no Brasil, tem essas 3. Então, tem muitas datas, muitas cidades em que é aplicada. Então, não vai faltar uma capital ou uma cidade importante do Brasil em que vocês vão encontrar um ponto de aplicação da prova. Mas é tudo presencial. E outra coisa, a prova é dividida em módulos. Existem módulos de não somente preencher, porque alguém fala, Fabrício, mas é uma coisa só que eu devo preencher alguma coisa de escolha, eu vou escolher qual verbo, qual preposição, vou conectar assim. Não é só isso. Esse é somente um dos módulos. Existem 5 módulos. Um é de estruturas linguísticas, ou seja, inserir verbo certo, inserir a preposição certa, inserir o artigo certo, coisas assim. Aí uma pessoa diz, então é fácil, calma aí. Não é sempre tão fácil, tem muita pegadinha, mas com certeza é aquela coisa que mais parece com os testes que se encontram por aí, né? Mas depois temos outros módulos de escuta, compreensão, né? Compreensão oral. Vocês vão escutar um áudio, vai ter perguntas, tem 3 provas de escuta e cada prova tem alguma pegadinha. Tipo, escuta o áudio, do que se trata este áudio? E tem várias respostas, ok? Então escuta. Um outro modo de produção escrita, ou seja, vocês devem escrever um breve texto, uma breve dissertação. Está escrito entre 80 e 120 palavras, geralmente. Depois tem outro módulo, os outros 2 módulos. Então, vamos lá. Os 3 módulos escritos são esse aqui: estruturas linguísticas, tipo gramática, verbos, etc. Produção escrita e escuta com respostas escritas, ok? Ficou claro? Esses 3 primeiros módulos são efetuados de manhã. Por exemplo, no dia 11 de junho vai ter uma data para o mundo inteiro para fazer a prova. E de manhã, uma quarta-feira, eu estarei lá, inclusive com os alunos que eu preparei, presente lá para dar energia positiva lá. Não posso entrar na prova, mas mandarei good vibes, como se diz, para eles estar presente. Então, de manhã tem essa parte aqui, algumas horas para fazer essa parte. Depois tem pausa almoço. E depois do almoço, são chamados um a um os candidatos para fazer as 2 provas orais, ok? A prova oral é uma parte de diálogo e uma parte de monólogo.
ok? Vocês vão ter no total 5 minutos, porque é de 2 a 3 minutos para fazer um diálogo, em que ou vocês escolhem um tema dentro dos 4 propostos, tem 4 temas propostos, escolhem um tema, falam desse tema, e no meio, que está aplicando a prova, o examinador, vai fazer pergunta para vocês, e vocês vão ter que responder às perguntas dele, que estão relacionadas a esses temas, por exemplo, ok? Então, isso é o diálogo. E a parte mais difícil. O monólogo dura somente 1 minuto e meio, mais ou menos, no máximo 2 minutos. E é a parte mais fácil da parte oral. Que de qualquer forma, porém, é difícil, no sentido que a parte mais difícil geralmente é a parte oral. Ok? Enquanto na parte escrita você tem tempo para raciocinar, produzir escrito, né, fazer uma dissertação. A produção oral é naquele momento. É em 2, 3 minutos e joga toda a vitória ou não. Então. Quando uma pessoa se prepara para a prova, eu falo sempre, se preparem para a parte pior, que é a parte oral, ok? Se vocês estão prontos para a parte oral, as outras geralmente são mais fáceis. Depois eu, por exemplo, com os meus alunos faço simulados, sim, então vamos lá responder a outras perguntas que foram feitas aqui. Existem simulados? Existem no site do Ponto Aplicador, depois vou entrar no detalhe, quem quiser saber, me manda uma mensagem privada, ou comente alguma mensagem, ou eu mesmo vou mandar uma mensagem para quem quiser mais informações, tá bom? Mas existem simulados. Quando eu preparo para a prova, por exemplo, começo um percurso que dura algum tempo, como eu falei, dependendo se é uma coisa às pressas, deve ser imersão total. Mas se é uma coisa de médio e longo prazo, sem muita pressa, tem como inserir isso na semana. E em 1, 2 anos, como eu falei, chega até o ponto da prova. Ok? E quando chegarmos próximo da prova, que as pessoas estão prontas, próximo ao nível exigido pela prova, aí eu começo a fazer simulados. Entenderam? Então, simulados existem. Eu tenho experiência para isso também, tá? Então, tem como ver isso. Depois eu quero mostrar para vocês aliás, eu vou mostrar agora, gente. Eu vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela e eu vou mostrar para vocês. Me diga se estão vendo a minha tela agora. Estão vendo? Todo mundo está vendo a minha tela? Sim? Olha aqui, eu cobri o nome da minha aluna, mas a minha aluna de 2023, aqui, ela passou na prova, né? E olha aqui, os módulos. Escuta, ascolto, ok? Suficiente é 11 de 20, então um pouco é uns 55%. 17 de 20 ela tirou. Escuta, compreensão oral. Compreensão da leitura, compreensão escrita, né? Ah, é uma coisa que eu esqueci de falar antes. Compreensão escrita. É outra prova que tem de manhã, na parte de manhã. As 4 partes da manhã são essas. Escuta, compreensão de leitura, né? Ela também tirou 17 de 20. A estrutura da comunicação é aquela parte que eu falei, verbos, preposições, etc. Depois tem a produção escrita, que te dão alguns temas, você pode escrever a respeito, né? Te dão duas opções, você vai escrever a respeito, um texto de 80 a 120 palavras, geralmente é esse o tamanho. E depois, na parte da tarde, a produção oral. E como falei, a parte da produção oral é a mais difícil. E ela também tirou, olha, lá no limite, na suficiência, passou, ok? Então, se preparem com um jeito de algum professor que haja comunicação. Por isso que eu comentei brutalmente, me perdoe se eu fui muito direto, italiano é muito direto. Chat GPT, não, até agora Chat GPT não colocou, não roubou nosso emprego ainda, né, de humanos. Precisa se preparar para esta parte oral. Porque vamos imaginar que uma pessoa consiga se preparar com algum curso no YouTube também, alguma coisa que encontra online. Tudo bem. Tem duas desvantagens. Primeiro que falta a interação oral, falta o retorno imediato. Segundo, é que o conteúdo que vocês encontram online não é organizado direitinho. Não é uma coisa bem picadinha, colocado um degrau por vez até chegar lá. Às vezes você perde tempo vendo vídeo que não é para o teu nível, ou perdendo tempo em coisa que você já sabia. Então, não tem um guia de uma pessoa que te guia exatamente. Quando a pessoa prepara um projeto didático, um programa didático direitinho, geralmente cobra para isso. Online se encontra coisas gratuitas picadas por aí, mas o percurso completo com acompanhamento é normal que seja cobrado. Nesta época em que todo mundo procura coisas gratuitas, saiba, quem não tem dinheiro pode procurar, talvez consiga, só que vai gastar em outra maneira. Não gasta com dinheiro, gasta com tempo, com paciência, com risco de talvez não passar. Então, voltando à pergunta que pode ser feita, se eu não passar um dos módulos, por exemplo, neste caso, a minha aluna tirou 76 de 100, mas é necessário ser suficiente em todos? Sim, tem que ser suficiente em todos, ok? Se, por exemplo, ela tivesse tirado 10 aqui
em vez do que tirar 11, tivesse tirado 10, ela teria que, no semestre seguinte ou nas edições seguintes da prova, enfrentar novamente esta parte aqui. E tem como, então, efetuar somente um módulo em que vocês não passaram. Ok? Isso é uma vantagem, tá bom? Existia tempo atrás um outro tipo de B1, que era o B1 cittadinanza, que as pessoas achavam que era isso que era necessário. Não, o necessário é o B1, ok? B1. E o B1 cittadinanza era uma prova um pouquinho mais fácil, só para cidadania, com valor só para cidadania. Só que o Ministério Italiano da Justiça já falou, a gente não aceita provas específicas para cidadania. A gente aceita o B1 geral, que tem esses 5 módulos, ok? Então, já respondi a uma possível pergunta de outros a respeito disso, tá bom? Outra pergunta importante sobre quanto demora. Considerem que a prova demora 2 meses, de 2 a 4 meses, geralmente 2, 3 meses, para chegar ao resultado. Porque quem corrige a prova não é a escola o instituto em que vocês vão enfrentar a prova. Aí eu vou responder também a pergunta do Anderson. Anderson perguntou: são institutos ou é o governo italiano? Nenhum, não, o governo não seria, né? Você perguntou em outro momento se é o consulado. Não é no consulado que você vai fazer a prova, tá? Existem ehm, sedes de exame, unidades de exame que são autorizadas a aplicar. Geralmente são universidades, escolas, institutos de cultura, ok? Então, por exemplo, no Zewa, você que está morando no Zewa, dá para encontrar, me manda mensagem, te mando a lista de sede de exame, né, de cidade em que é aplicado. Você vai ver, EWA, vai ver qual a cidade mais próxima e qual que é a data mais próxima para você, ok? Então, essa é a resposta a respeito disso. Vou ver se tem mais alguma pergunta. Ahn, Ok, o que é cobrado na prova. O detalhe que é cobrado na prova, tipo qual tempo verbal, qual coisa, eu não vou entrar no detalhe agora, mas saibam que, como eu falei antes, B1 é para ser funcional, não é sobrevivência, não é somente turismo. Ainda não é preciso, como no B2, ser capaz de trabalhar e estudar lá, não, mas um pouco antes. B1 é ser capaz de interagir com as pessoas na cotidianidade, ok? Ok, vamos ver. Outras perguntas. Tem simulados, já respondi. Se é mais compreensão de texto, gramática, vocabulário, vocês estão vendo que tem tudo, mais oral. O processo de se inscrever, vamos lá. Eu vi que alguém comentou, eu vou fazer agora 11 de junho. Para quem quiser fazer 11 de junho, não tem mais como fazer. Só se vocês já se inscreveram. A janela de inscrição já fechou, tá bom? Era até 25 de abril, 24 de abril, por aí. Ok? Então não tem mais como se inscrever para quem quiser fazer agora em junho. Quem está, meu Deus, perdi a janela de inscrição e agora eu faço o quê? Vai ter outra prova, geralmente em dezembro, tá? Final de novembro, início de dezembro. São 2 datas ao redor do mundo: junho e dezembro, ok? Junho, julho, novembro, dezembro, ok? Então são 2 momentos, uma vez por semestre. Quem mora na Itália provavelmente encontra mais datas para fazer a prova, tá? Mas quem está no exterior, geralmente é isso, ok? Aqui está perguntando se preciso ir consulado italiano, algum instituto, já respondi. Ah, ok, vamos lá. Ok. Vamos lá, vou ler agora no chat. Se tiver mais alguma pergunta, pode me falar agora. Aqui está falando sobre o chat GPT, ok. Pelo fato do meu marido e meus filhos já terem cidadania, por conta do meu sogro por ser decente, eu como esposa preciso da prova B1 atualmente. Se você é esposa de italiano, sim, precisa do B1. Provavelmente também quem é descendente vai precisar um dia disso, tá? Tem essas coisas, então fiquem atentos. É como uma chamada geral. Isso aqui é uma chamada geral. Atenção, tem que estudar. E outra coisa, como falava a Kátia, mesmo que não precisa por B1, por casamento, pela documentação, vocês estão ganhando uma cidadania, tá? Alguém me dizer, Fabrício, me deixa fazer o que eu quero com esse passaporte, não enche meu saco. Tudo bem, é um direito, eu faço o que quiser. Mas se muitas pessoas abusam desse direito para uso só para viajar, não estão nem aí para a Itália, acaba que depois, como falamos, como vimos, o governo italiano começa a colocar empecilhos, porque vê pessoas que estão abusando disso, né? Kátia está levantando o dedo, vai, fala aí, comenta aí, vai. É que eu tô vendo que o pessoal aí tá preocupado com essa questão do. Eu sou descendente, eu também vou precisar dessa prova. Gente, a emenda que foi feita hoje era bem clara. Eles iam exigir, mas não agora, assim, por exemplo, quem já está com processo, igual tem aqui que tem uma pessoa que já está com processo em andamento e em dezembro tem audiência.
não vai ser exigido para você certificado para fazer o seu reconhecimento. Todo mundo que fez esse pedido dessa cidadania, esses descendentes, né, que fazem um reconhecimento. Tem também quem pergunta o que é o reconhecimento. Vou dar uma diferença para vocês: reconhecimento e naturalização. Reconhecimento é quem já nasceu italiano, segundo a lei italiana que eu falei para vocês, é filho de italiano, é italiano, filho de cidadão ou cidadã italiana. Então, essa pessoa, ela nasce italiana. Quando ela pede a cidadania dela, ela tem um reconhecimento dessa cidadania que ela já teve quando ela nasceu. Ela nasceu cidadã italiana. A naturalização, quando eu me caso com alguém que é cidadão italiano, eu residi na Itália por um tanto tempo, ou por algum motivo eu posso pedir essa cidadania. Mas eu não era cidadã até eu conseguir esse motivo. Então, isso aí chama-se naturalização por casamento, que é o caso de quem está aí casado, né? A naturalização, ela não é uma coisa automática, ela é uma coisa que eu não tinha direito antes. Eu estou adquirindo esse direito agora por alguma ação que eu fiz e me deu esse direito. Ou me casei, ou residi, ou fiz algum favor para a Itália, não sei de qual tamanho, e eles consideraram que eu teria direito a essa cidadania. Nesse caso, eu tenho uma naturalização por casamento. Todo descendente de italiano, ele tem um reconhecimento da cidadania, porque eles já são todos cidadãos italianos, desde o nascimento. Pelo menos era até dia 28 de março de 2025. E se esse decreto mudar, quer dizer que daí para frente não se sabe mais se quem nasceu, quem nascer vai nascer cidadão italiano ainda, tá? Se passar, não se sabe se vai nascer mais cidadão italiano, mas com certeza quem nasceu até dia 28 de março de 2025, nasceu cidadão italiano se tinha um pai, um avô, um bisavô, um trisavô, porque essa era a lei italiana, até o dia 28 de março. Depois, agora, dia 28 de maio, nós vamos ter uma confirmação do que realmente eles vão querer. E hoje, nessa emenda que eles colocaram no decreto, eles falaram que eu exigi, dentro de 3 anos, que todo cidadão italiano que reside no exterior e não nasceu na Itália apresentasse esse certificado de conhecimento da língua. Esse para esses reconhecidos. Não estamos nem falando da naturalização. Então, em 3 anos, um certificado de conhecimento da língua italiana. Então, assim, o que eu aconselho para todo mundo é façam o curso de italiano, faça esse B1, tenha esse elo com a Itália, porque realmente eu, sempre que a gente termina a cidadania de alguém lá no escritório, que a pessoa fica muito feliz, manda foto com o passaporte, eu sempre falo, gente, agora vocês têm um passaporte, tenta pelo menos aprender a falar um bom dia, boa tarde em italiano, né? Porque fica feio você chegando no aeroporto, a pessoa pega seu passaporte, buongiorno, dove vai? E você não sabe nem o que que a pessoa te falou. E você não consegue responder uma palavra. Parece que você não é realmente cidadão né, daquele país. Então, quem tem processo em andamento pode ficar tranquilo. Não vai ser negada a cidadania, o governo italiano já garantiu, falou que quem já fez o pedido está ok, quem já tem a cidadania não vai ser retirada, mas o que eles querem acrescentar agora é, provavelmente vamos pedir que vocês nos apresentem um conhecimento da língua italiana. Então, para quem também é descendente e está aqui preocupado, não preocupe, porque vai ser reconhecido se já deu entrada no pedido, mas pode ser que no futuro venha a ser exigido, num prazo aí de 3 anos, um certificado de conhecimento da língua. Então, essa prova aqui, hoje nós estamos para o B1 casamento, mas ela pode ser um B1 geral para a cidadania italiana. Então, se mais alguém ficou com alguma outra dúvida, pode aproveitar e perguntar. Né? Senão o Fabrício vai continuar explicando aí como é que faz essa prova. Exato, eu comentei alguma coisa no grupo para que haja a possibilidade, sendo que já passou quase uma horinha, né, desde que estamos começando, gostaria de responder mais perguntas, sim, inclusive tem uma que foi feita agora interessante, mas eu já estou colocando no grupo WhatsApp da gente. Quem não está no grupo WhatsApp, escreva ali no chat que vamos adicioná-lo. Mas quem está no grupo WhatsApp, escrevi agora uma mensagem dizendo: vários de vocês estão falando que querem mais respostas e informações sobre como estudar internet para passar no B1. Comente nessa mensagem com o coração, selecione e comente o coração para que eu possa entrar em contato. Ou ainda melhor,
podem também responder a mensagem, tá? Vocês podem também responder a mensagem, tá? É uma outra opção. Clicar nas ou respondam aqui. Depois, cara, vamos mandar mais detalhes para todos, né? Mas isso é importante. Porque como eu estava falando, Kátia, vamos organizar turmas agora. Inclusive, se a pessoa está com pouco tempo, tem horário estranho, mora no ZEUA, como é que eu faço com fuso horário e tudo? Vamos organizar. Quem primeiro chegar, vamos montar as turmas, tá? Eu não trabalho sozinho, vou falar para vocês. Não trabalho sozinho, eu trabalho com equipe, tá? O método de ensino é o meu, o material é o meu, mas eu faço, tenho força de uma equipe que trabalha comigo, também com troca de figurinhas entre colegas, ok? Por exemplo, nesse sábado vai começar um percurso específico para quem já está pronto para a prova. Por exemplo, Carolina, você estava comentando que você já está pronta para a prova, já se inscreveu para o dia 11 de junho. Saiba que tem um percurso específico para quem está pronto para a prova, para fazer simulados comigo e com um colega meu italiano que mora, nesse caso, na Itália e trabalha para a Universidade de Siena, para se preparar para o TILS. Então, se você se inscreveu, Carolina, no TILS, saiba que nesse sábado começa um percurso específico. Tem ainda uma, duas vagas para isso, ok? Conforme eu falei, não estou querendo colocar pressa, tipo, corram, corram. De um jeito ou do outro, a gente vai encontrar vaga para todos. Mas eu, como falei, 3 a 7 alunos nas minhas turmas, tá? De 3 a 7, tá bom? É o máximo. Devo criar outros horários depois, demora um pouco mais. Então, quem primeiro se informar, vamos tentar fechar. Estou falando isso também porque não posso correr atrás das pessoas dizer, ah, sim, eu quero, Fabrício. Sim, mas quando? Me perdoem, tá? Eu sou italiano. Brasileiro geralmente tem mais a fama de dizer, ah, vamos tomar um chopp. É, passa lá em casa um dia. Sim, mas quando? Ah, não. Por que você pergunta quando, Fabrício? Você me apertou. É, exato. Eu preciso desse quando. Quem vai entrar, quem não. Os outros que estão só querendo esperar o momento certo, tudo bem, mande mensagem para mim. Escreva, quero saber, O não urgente, momento mas quero certo é saber. agora, Fabrício. Olha a pressão que está sendo Exa feita. exato, eu Não, sempre não falo isso. existe fazer hora. Exato, não faça a hora, mas eu entendo que a pessoa diga agora nesse instante não posso mesmo, mas me manda de qualquer forma uma mensagem para dizer eu tô querendo fazê-la, talvez não agora, no próximo semestre. Então me avisa quando tiver uma outra turma, fica uma espécie de lista de espera, porque eu depois mando comunicação, gente, vai ter uma sua nova turma, encaixa, encaixa, pronto, começou, tá bom? Então vamos ver, tem uma pergunta que eu anotei aqui. Já estou há 2 anos estudando, estou no novíssimo projeto. Uno B, Unità 7. Na sua experiência, consigo já fazer a prova? O novíssimo projeto não é um livro que eu aplico como isso aqui é Márcia, né? Que falou, Márcia Rezende. Não é o livro que eu aplico, eu uso o novo Expresso, ok? Mas eu conheço o novíssimo projeto, é aplicado também para outros colegas meus, sim. Então, Unità 7, Uno B, não sei te dizer, devo conferir, podemos falar no particular, tá? Vamos conversar melhor no particular. Mas, como falei, para a prova de 11 de junho não vai dar, porque a inscrição já está encerrada. Se trata de dezembro. Então, daqui a dezembro, se você está num ponto suficiente para só aprimorar alguma coisa e se preparar para a prova, talvez sim. Ok? Então, se não for para dezembro, será para a seguinte. Alguém estava comentando no ZEUA, Carolina está falando, deve ser um pouco diferente, as datas devem ser diferentes. Pode ser que as datas sejam diferentes, mas vocês estão entendendo, né? Com base na região, no Brasil, por exemplo, 2 vezes por ano. Se tiver alguma região querer saber quanto que é a frequência aqui, me fale no particular que vamos ver as datas mais próximas de vocês e os locais da prova, para você se organizar, ok? Vamos lá, estou vendo outras perguntas. Estou confusa. A Isabela está falando, desculpa, mas estou confusa em relação a esta prova. A prova é obrigação para quem? Ou ela ainda é uma opção dependendo do decreto que irá ocorrer? Isabela, te respondo logo e Kátia, se eu falar besteira, você me corrija. Mas a resposta é indispensável, sim, para quem pede cidadania por naturalização, ou seja, por casamento. Para Desde quem, 2018, desde Fabrício, eu vou te 2018, ajudar. é Desde necessário isso. 2018 é obrigatório É para obrigatório, naturalização por tá? casamento, Mesmo o se você casou certificado. antes, mesmo se você casou antes de Sim, 2018, precisa. Todo mundo que sim, precisaria por casamento, a partir de 2018, tem que anexar também o certificado B1. E o certificado deve já ter chegado na hora de entrar com os documentos. Então, se vocês querem contatar a Kátia para fazer o processo antes, tem que passar por aqui. sim. Ok? Por isso que eu e É, a Kátia fizemos essa live juntos, porque é uma coisa conectada à outra.
Agora, outra, respondendo à tua pergunta, Isabela, se diz, é ainda uma opção, dependendo do decreto, isso tem a ver com, com cidadania por descendência, por direito de sangue. Se você tem antepassados italianos e ainda não entrou com o pedido, é provável que entre esse pedido também de um certificado de proficiência, ok? Talvez, como estava falando Kátia, talvez será pedido também para quem já tem cidadania. Para quem já tem cidadania reconhecida por direito de sangue, estão falando que até uma certa idade, tem X anos, tem que apresentar um certificado B1, senão vai perder a cidadania. É uma das emendas propostas, mas atenção, são propostas. Sim, O isso é bem terreno abusivo, e pessoal. é, Isso é bem é meio abusivo. abusivo Mas isso, isso é mas uma pista que eles querem, e não acho errado que tenha assim, um mínimo de conhecimento dessa língua, da cultura italiana. Então, ok. é importante todo mundo prestar bastante atenção. Mas para o casamento, além de importante, é obrigatório, pessoal. Não tem opção. E o Fabrício, ele não comentou aqui ainda, mas quando vocês fazem essa prova, quem vai fazer a prova em junho, não é que dia 12 de junho vai ter o resultado. Normalmente são uns 3 meses, né, Fabrício, para ter esse Sim, certificado em eles falam mãos. que é de 2 a 4. Eu nunca vi passar 4 meses, tá? Mas pode ser 2 ou 3 meses que passa. Sim. Porque as Exato, provas, então, quem corrige a prova não é a escola, a instituição em que vocês fazem a prova, mas tudo vai ser enviado para a Itália, para a Universidade, por exemplo, X de Siena, e lá eles corrigem a prova do mundo inteiro e devolvem o resultado, ok? Demora um pouquinho. exatamente. Demora um pouquinho, então, assim, a pessoa tem que estudar. É por isso que não precisa ficar assim. O Fabrício falou, me avisa quando. Vai logo, pessoal. Vai logo, não tem tempo, tá? Assim, tem que fazer essa bendita prova. A prova, o resultado não é na hora. Você vai estudar aí um ano, pelo menos, pelo Mínimo um ano, média aí. concordo. Se vocês encontrar alguém que te promete em 3 meses, é porque te propõe uma coisa de Por muita e mexe, mas imersão é total. Então, como eu tempo. falei, precisa de Exato, tempo, dinheiro e paciência. exatamente, né? Então, tem que aplicar, tem que fazer a prova. E essa prova ainda vai demorar para chegar esse resultado para vocês uns 3 meses. E todo mundo que preocupa aí com a documentação, se você já for casado com cidadão italiano, todos os outros documentos têm data de vencimento. Primeira coisa que vocês precisam aí, já- primeira coisa, você tem que ser casado, né, pessoal? Se não é casado, não tem direito. Mas então já somos Mas casados. tem alguém que talvez diga, eu vou começar a estudar italiano, que talvez na turma tenha algum colega que eu começo a gostar, caso com ele ou com ela, né? Então, enquanto estamos estudando italiano. É, pode ser. Não, mas aí a pessoa já está casada, que é a primeira exigência, ser casada com um cidadão italiano, cidadão. A segunda exigência vai ser esse certificado de conhecimento da língua italiana. E qualquer outro documento que a gente for preparar para pedir essa naturalização vai ser depois desse certificado. Nada antes desse certificado precisa ser feito, vai ser dinheiro jogado fora. Somente o casamento pode ser feito antes do certificado, ok? Exato. E mais uma coisa importante, uma vez que vocês tiraram o documento, o certificado, que comprova seu B1, esse documento é válido por 2 anos, ok? Ou seja, se vocês passarem em somente 4 módulos, e o quinto, o mais difícil, de oral, não conseguiram passar, ainda tem tempo, porque a validade dos primeiros 4 módulos é de 2 anos. Vocês têm tempo para passar no semestre seguinte, que é a coisa melhor, senão no máximo no ano seguinte, vai dar. Ok? É impossível que a pessoa não passe com 2 ou 3 no máximo tentativas, entenderam? Então, se prepare. E caso vocês tiraram a certidão, imagina o seguinte: vou falar uma coisa importante. Imagina, Fabrício, que agora chega um novo projeto de lei que está sendo discutido, de repente realmente cheguem a cobrar que a gente mora na Itália. Então, o que que eu faço? Não vou mais começar a estudar? A minha resposta, e também da Kátia, né? Lembra, Kátia, que comentamos a respeito? É comecem de qualquer forma a estudar. Por quê? Estão vendo como que as coisas estão mudando? Se de repente, no futuro, alguém pedir para o cônjuge de italiano também morar na Itália, talvez quando vocês estarão prontos com o B1, nesse 2 anos de tempo, talvez essa exigência não existirá mais, porque poderá ser que demonstraram que isso não é possível pedi-lo, ou entrará um novo governo que fará uma lei diferente. Então, de qualquer forma, começar a estudar italiano faz bem. Se uma pessoa está com pressa,
é outro 500, tá? Quem está com pressa realmente deve investir mais tempo e dinheiro. Mas quem está com um prazo mais tranquilo, tipo, eu tenho coisa para fazer na minha vida, cuidar, vou fazer uma aula por semana ou duas aulas por semana com estudo. Beleza, então é um percurso um pouco mais demorado, mas tem que começar a semear agora. Não adianta querer o fruto se não começaram agora, ok? Sim, mas essa exigência de morar na Itália, pessoal, eu acho pouquíssimo provável, tá? Porque isso é muito abusivo. Isso realmente é de todos os abusos que eles podem colocar, o residir na Itália é o mais abusivo de todos. Mas a prova do italiano não é abusiva e provavelmente ela vai passar. Sim, tá para todo mundo mesmo, para todo mundo, para quem tem Sim. direito de sangue também. Então, gente, se tiver mais alguma pergunta, escreva aqui agora. Eu vou mandar um material que eu expliquei do nível dos níveis A1, A2, B1, B2 no chat do grupo WhatsApp, ok? Quem está lá, comente alguma coisa dentro da última mensagem que eu mandei, pode responder a mensagem. Carlos, você falou que você fez uma pergunta e eu não respondi. Me perdoa. Vamos lá, escreva de novo. Qual que é a pergunta que você fez, Carlos, Carlos? nosso cliente, grande O processo de cliente, naturalização por Carlos administrativo. primeiro. Ah, esse aqui está falando, Carlos, essa pergunta aqui. O processo de naturalização por casamento é administrativo, consular ou é também judicial? Responde, Kátia, sobre isso. Enquanto isso, eu mando. Exato. Vai, Kátia, responde sobre isso. Ele Enquanto é isso, eu procuro o arquivo. administrativo. A naturalização por casamento, ele é um processo administrativo. Ele é feito através do Ministério dos Interiores, no site do Ministério dos Interiores. Existe um portal para que você faça o seu requerimento. Ele não é feito diretamente nem no consulado, nem no comune, nem numa salinha especial. Ele é feito diretamente no site, um portal do Ministério dos Interiores italianos. E vai ser entregue a documentação conforme a sua residência, porque você faz o pedido no site, mas depois você precisa ir em um lugar pessoalmente para assinar. Esse lugar vai ser o consulado, mas não é o consulado que é responsável pela naturalização. É sempre o Ministério dos Interiores italiano que é o responsável por isso. O consulado, para quem mora fora da Itália, vai ser o órgão que vai receber os papéis. Mas quem vai definir essa cidadania vai ser sempre o Ministério dos Interiores italiano, com ele que a gente fala. O consulado é só um trâmite. Para quem morar na Itália, também vai ser pelo site do Ministério dos Interiores. E o trâmite vai ser o comune. Mas o responsável por tudo isso é administrativo e é o Ministério dos Interiores italiano. Deu para entender aí? Mais alguma dúvida? Exatamente. Agora, gostaria também. Saindo a sentença em dezembro, quanto tempo para pedir o passaporte? Gente, posso falar uma coisa a respeito do passaporte? Só para todo mundo saber? O passaporte não comprova a cidadania, tá bom? O que comprova a cidadania é o documento, o ato de nascimento. O documento que diz certificado de nascimento. Isso é o que comprova a cidadania. O passaporte, falo para todo mundo, Kátia, se eu estiver falando bobagem, me corrija. Passaporte é um documento de viagem, tá bom? Então, só peça passaporte se vocês estão precisando para viajar. Porque muitas pessoas se colocam nessa fila de espera para passaporte, gastam dinheiro, tempo, etc., mas não estão precisando agora para viajar. Tá? É mais um dizer, ah, assim eu sou cidadão, tenho passaporte, posso postar foto no Instagram. É verdade que é muito legal postar foto do roxinho, é Eu muito acho que eu vou bonito, pensar também. mas não é Carolina. isso que está, que vá de verdade demonstrar a cidadania, ok? Então, quanto Ok, tempo para então querer o eu vou passaporte, que falar é uma outro? palavrinha aqui, então, Fala, Fabrício. Você vai, falou Kátia, para mim, caso fosse necessário corrigir, vai, vou corrija, corrigir, vai não lá. corrigindo, tá? Realmente, passaporte é um documento de viagem, mas você só pode ter um passaporte se você for um cidadão daquele país. Não é que qualquer um pode pedir um passaporte se você não é cidadão do país, né, gente? Mas o que comprova a cidadania realmente é o seu registro. O passaporte você vai ter ele depois que sair a sentença, depois que essa sentença for executada. Tem muito caminho aí ainda, Campos, para você chegar até o famoso passaporte, que, porém, você só precisa dele se você for viajar. Se você não for viajar, não precisa. Depois de uma sentença, normalmente é um ano até você chegar nesse passaporte, tá?
O Campos que está vai ser falando, sempre irei viajar somente um demais, documento então ele vai didático. utilizar, viajar muito, perfeito. Então ele vai precisar também. Muito bom, muito bom. Gente, eu É. gostaria de concluir agora com duas informações. Primeiro, não vamos entrar em detalhe de preços, quanto custa fazer aula, quanto custa fazer cidadania por casamento, não, essas coisas é no particular. Não acho, a gente não achou legal entrar em detalhe agora, então, no particular, vamos fazer, sim. Então, mandem, comentem lá na última mensagem que eu mandei, se quiserem mais informações. Kátia também vai escrever. Quem quiser informações, escreva isso lá, Sobre Kátia, no chat do grupo, documentos, que sobre as como pessoas vão funciona. entrar em contato, ok? Eu gostaria, però, de falar uma coisa. Tem uma promoção que é uma parceria que existe atualmente entre a minha escola e a Dimensão Cidadania, per qual alunos que chegam desta live, como também alunos da Dimensão no geral, ex-alunos ou atuais, recebe um 10% de desconto. Então, só para todo mundo saber, se alguém me contatar, me disse, Fabrício, eu venho daquela live, ou sou cliente da Dimensione, ou a Kátia ou a Raquel me passaram o seu nome. Me falem isso porque eu aplico um desconto para sempre, para todas as aulas. Eu mandei, porém, também no grupo WhatsApp aquele PDF que eu prometi sobre os níveis de italiano, tá bom? Então aqui está falando, Campos fala, hoje eu sou A0. Eu vou mostrar para você, Campos. Eu estou te falando Campos que tem dito Campos, não sei o seu nome. Aqui tem um documento que eu mandei no grupo WhatsApp, olha aqui, né? Este documento está mostrando isso. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Lembra o que eu falei? A1 e A2 é mais um nível de sobrevivência e turismo. Sobrevivência um, né? A2 é um turista um pouco mais esperto, ok? B1 e B2 é Consegue tomar utiliza... café e almoçar, esse daí do dois, né? O número um só não, consegue não, tomar café. é um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, na verdade, tá? Dá para fazer Tô mais coisa com o brincando. A2. Agora, para quem quiser se aprofundar, pode ler-me de detalhe este PDF, tá bom? Para explicar a nível de compreensão oral, a nível de leitura, a nível de outras coisas, né? Leitura com interação oral, produção oral e escrita, tá tudo mais explicados com um resumo, um parágrafo. Agora, B1 e B2 é para quem é funcional para alguma coisa. B2 é para quem quer estudar e trabalhar. B1 para interações sociais, ok? Então, é uma vida social, B1 e B2. C1 e C2 é fluente ou quase fluente, ok? C1 é fluente, C2 é fluente superior, ou seja, avançado, você consegue se virar em todas e qualquer situação, tá? Então, lá é realmente o nível mais avançado. Então, o B1 é esse aqui. Se quiserem aprofundar para entender um pouco mais qual que é o pedido é aqui. Mas eu falo de novo, dá para chegar lá, tá bom? Dá para chegar. É importante saber que tem como. Se uma pessoa está, desanimou e pensa, não, mas Fabrício, quando eu estudava inglês na escola era péssimo. A minha abordagem, pelo menos, não é péssima de, nossa, ensinar muito tempo verbal, carregar, interrogar os alunos, coisas muito gramatical. É para utilizar o idioma desde logo, destravar desde logo. Quem de vocês se acha tímido? Se alguém se acha tímido, escreva no chat. Ah, eu sou tímido. A gente destrava isso desde logo. Desde logo, ok? Desde logo a gente conversa em situações reais para destravar tudo isso, ok? Mas não vou entrar mais no detalhe. Carolina e Anderson estão recomendando a Dimensão de Cidadania, então eu Uhum. também. Gente, a Dimensão de Cidadania é uma das primeiras empresas de consultoria de cidadania de BH, né? Quantos anos tem de experiência a Dimensione? O Kátia, você, Olha, fala aí. dimensione de CNPJ e tudo, tem 10 anos. Esse ano tem 10 anos de Dimensione. Dimensione de conhecimento e participação no mundo de cidadania italiana são 20 anos, desde 2002. Na verdade, né? São 23 anos que a Dimensione está aí cuidando de cidadania. Desde quando ainda tinha aquelas filas enormes, a linha materna era uma incerteza enorme, ninguém conseguia, gente, famílias. Que é interessante, né, Fabrício? Porque essa linha materna, ela foi uma coisa bem interessante. Tinha mães que tinham tido filhos antes de 48 e depois de 48. Aí tinha metade da família era cidadão italiana, a outra metade não era. Até que em 2009 saiu a famosa sentença 4466, que garantia todos os descendentes de língua materna. E a partir daí a gente fez parceria com os advogados e falamos, pô, e esse pessoal da fila, como é que fica, né? Eles não vão ter esse reconhecimento? Entramos na justiça, fomos pioneiros nisso. O juiz falou, claro que eles têm direito, aliás, né?
vamos reconhecer logo, porque em tempos rápidos que precisa ser feito isso. E aí começamos, desde 2016. Nessa... Então, é isso mesmo, gente. E agora chegou o Tayane para complicar a vida de todo mundo, né, Kátia? Quando você achava que o trabalho era chato, entediou, não, sempre igual, chegou o Não, Tayane e deu sempre, uma apimentada, né, nesse jogo. né? Tem o ministro dos Exteriores, que quem é Tayane. responsável é o ministro dos Interiores, mas veio dos Exteriores e deu uma rasteira em É, todo mundo. muito bom, gente. Vamos lá, vamos tentar concluir agora. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado a Kátia, gente. Kátia está falando da Itália. Agora, que horas que é na Itália agora? 1h30? Isso, eu fiquei aqui meio com sono, assim, eu colocando É, despertador. Essa até desculpa aí pro que pessoal no isso, começo. não, não precisa pedir desculpa, gente. Um aplauso para a Kátia, gente, que fez esta live de lá. Né? Aproveita Imagina. amanhã. Obrigado pelas atualizações fresquinhas. Gente, a Kátia teve encontros hoje também com pessoas que representam os Sim, italianos no exterior. o deputado Então, Fábio Porta, que é nosso deputado aí no Sul da América, hoje a gente exato, jantou juntos, e ele falou que tudo isso é muito absurdo, o PD, né? Ele é do PD, Partido Democrático, não sei se você conhece, Fábio Porta, do Partido Democrático, eles estão na luta para que esse decreto não passe assim, esse direito não seja derrubado, não existe essa exigência de todo mundo ter que vir morar na Itália, porque todo mundo tem suas próprias vidas, então não dá para ficar trocando de lugar toda hora. E ele acredita que vai dar bom, mas essa exigência da língua vai ser vai ser sempre pedido. Exato. realmente Não, e outra coisa que eu perpetuada gostaria de aí. colocar uma ponto que era a pontuação. Se alguém às vezes comenta, Fabrício, a PD, Partido Democrático é de esquerda, esse governo atual é de direita, eu falo uma coisa importante: não usem a régua que vocês utilizam para medir a política brasileira também para a Itália. Ou seja, direita e esquerda na Itália é uma coisa, no Brasil é outra, outra história, outra necessidade, outras pessoas, tá bom? Importantíssimo, viu? Senão a pessoa idealiza ou a direita ou a esquerda italiana, do mesmo jeito que idealiza a direita ou a esquerda brasileira, ou demoniza, né? Estou dizendo isso. Então, o importante é ver na prática, sem populismo, o que é melhor, o que é respeitoso de quem está pedindo cidadania para que seja real. Do nosso lado, nosso, digo, eu me coloco no meio, mas de todo mundo que mora no exterior, que quer cidadania italiana, tem que fazer com que esse direito seja honrado. Conforme falou Sim, Kátia, conforme está falando todo o governo italiano e o Estado italiano, está dizendo, honrem esse direito, que seja por direito de sangue ou por casamento, pelo menos aprenda italiano. Então, isso é muito claro. Depois que a gente demonstra que está querendo aprender italiano, aí sim, tem como cobrar respeito pelo outro lado, ok? exato. Então, muito obrigado. Campos está falando, bora viajar junto para a Itália falando nível C1. Então, Campos, muito É, ambicioso, já vai se divertir muito com nível A2, não se preocupe, B1 também, ótimo. é, Sabe que a Kátia Dimensione está organizando viagens para a Itália, então quem não está sabendo, siga lá no Instagram, manda mensagem para saber de viagem. Vamos encerrar por verdade. aqui. Muito obrigado pelos agradecimentos. Vamos entrar em contato daqui a pouco para nos próximos dias para responder algumas perguntas. Se vocês esperam mensagem no privado, é a gente. Confiram as mensagens, o remetente, somos eu e Kátia. É isso, Kátia. Eu agradeceria aqui mais detalhe no particular, né? Mais alguma comentário, Kátia? Exatamente. O pessoal sabe que lá na Dimensione nós estamos posto para tirar dúvidas, e a gente recomenda muito o Fabrício, porque todo mundo que faz aula com ele agradece, aprende, passa. Então, assim, a gente recomenda, Fabrício, porque a gente quer que vocês sejam, sim, cidadãos italianos, bem italianos, Exato. falando italiano. Na forma e na essência também, não só no passaporte, né? Muito É, bom. exato. Vamos encerrar por aqui. A gravação vamos tentar mantê-la disponível para quem não estava presente, mas lembre-se, quanto antes as pessoas que estavam presentes assistindo a gravação, melhor. Então, se alguém não estava presente e quer assistir a gravação, assista o quanto antes e entre em contato, porque as coisas estão mudando, né? Então, essas informações frescas valem, sobretudo agora, quanto antes. Boa noite a todos. Buonanotte, Katia. Riposa bene. Mi raccomando, Grazie. divertiti a Roma. Ok. Grazie. A Roma è finita. Andrò É, a Levindo Puglia está falando que domani. alguns senadores retiraram a perda de cidadania para quem não tiver B1. Então, estamos sempre acompanhando, estão vendo, né? As coisas estão Sempre, sempre na... sempre de perto. Mas são só emendas isso, são só emendas, propostas. Quando tiver a lei, né?
A apresentada gente no pode fazer uma nova parlamento. live, Fabrício, no início de junho, porque aí já Sim, vai ter definido de vez. Aí a gente sim, consegue deixar clarinho aqui para o pessoal o que, que realmente agora é exigido. exatamente. Muito bom. Obrigado. Fiquem ligados. Nos vemos nos próximos episódios. Boa Tchau, meus noite. lindos. Obrigada, pessoal. Tudo de bom para Obrigado a vocês. Boa todos. noite. Tchau.